Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje quem tá de volta com a gente, que eu tô rindo, galera, porque eu assisti aqui 10 segundos do vídeo, só para ajustar o volume aqui, já me deu vontade de ir embora, cara. Nós vamos ver o Nando Moura. Você sabe, é a dinâmica do React que a gente faz aqui para conseguir mais engajamento, enfim, a nossa mensagem chegar mais longe. E eu quero falar da Ucrânia, eu quero falar do Trump, do Putin, do Xi Jinping, do Zelensky. Então eu quero achar um gancho para falar disso, enfim, essa é a dinâmica, né? E então decidi pegar aqui o Nando Moura, porque sempre rende bem, né? Falando, segundo o título do vídeo dele aqui, Trump abandona a Ucrânia. Eu ia pegar o Rock. Mas o Rock gravou um vídeo, sei lá, 2 horas, chorando, dizendo que tá todo mundo errado, menos ele. Que a geopolítica acabou, porque tudo que ele dizia estava errado. Então o problema não é dele, o problema é da geopolítica. Mas não tanquei, galera, não tanquei. Mais de 1 hora de Rock não dá pra tancar. E seguinte, nem audiência ele tem aqui no canal. Não sei como é que ele tem tanta audiência lá no canal dele. O Nando Moura a galera gosta mais, porque o Nando Moura, né, embora seja um fanfarrão perigoso, né, porque ele não é ingênuo, né, a galera acha engraçado, né, por isso que ele vende bem. Né? Então vamos ouvir aqui o Nando Moura resmungando, choramingando por causa do que tá rolando na Ucrânia. Suspeito eu que é isso que ele vai fazer. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. O peru rei laranja norte-americano Donald Trump chamou Volodymyr Zelensky de ditador. Ele que teve o seu país invadido pelo Putin, os seus cidadãos brutalizados pelo exército russo, ele que é o ditador. Não é Putin não, que agora tá de chamego com a perua. Tá de chamego com a perua. Galera, você sabe, eu não sou nem um pouco fã do Putin, eu repito isso sempre, né, para não me colocarem onde eu não estou. Vladimir Putin é um conservador de direita, mas é um nacionalista, tem uma política contra-hegemônica. E não foi ele que começou a guerra, assim. Só isso, tá? Eu acho que quando a gente vai falar o que está acontecendo na Ucrânia, nós não podemos acreditar na versão da Globo News, na versão do Rock. A guerra, a Ucrânia, começou em 2014, quando o país passou a ser vítima de um pesado investimento externo para produzir desestabilização, tá? A fim de atender interesses do Ocidente, se organiza um movimento golpista com acampamento na Praça Maidan, e isso acaba descambando para um processo onde a esquerda foi colocada na clandestinidade, onde se iniciou uma guerra civil contra parte da população ucraniana. Se fala em coisa de 12 mil mortos antes da invasão russa, população majoritariamente do Donbass, majoritariamente pró-Rússia e inclusive de russos étnicos. Isso para não falar na quebra de todos os acordos do momento de dissolução da antiga União Soviética, que incluíam a Ucrânia como área de influência do Kremlin, pelo motivo de haver ali pesado investimento soviético e, portanto, se colocou aquilo naqueles acordos como uma área de influência a fim de justificar os investimentos ali realizados. Então, teve ainda lá o massacre da Casa dos Sindicatos, colocaram fogo, tá, nos manifestantes, enfim, no prédio, com os manifestantes dentro, assassinaram pessoas, enfim, foi isso que aconteceu, tá bom? Disse também que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer. Mas ele, como uma piruzona laranja, vai nos salvar. Puxa vida, você não queria ser salvo por esse pedaço de merda aqui, essa prastada de bosta? Vejam que A parte boa é que ele não gosta do Trump, né? Mas assim, tem sim bastante gente que fala que o Zelensky é um ditador porque ele suspendeu as eleições. Ok, a lei lá fala isso, então estão em guerra. Mas não é por causa só das eleições canceladas que se fala que o Zelensky é um ditador. Na verdade, se fala porque a esquerda, de verdade, na Ucrânia, foi toda colocada na clandestinidade. Né? O
o que é típico das ditaduras. Então é isso que aconteceu na Ucrânia, tá? E o Trump, eu não sei se ele é amiguinho do Putin, não, mas é aquela coisa, existem ali alguns interesses convergentes de curto prazo. Não é interessante mais para os Estados Unidos manter a guerra na Ucrânia, porque eles já conseguiram o que eles queriam. Acho que vai dar tempo da gente falar que o vídeo está só começando, tá? E o Trump claramente tem um foco da sua política externa que não inclui, tá, vencer a Rússia, enfrentar a Rússia que seja nesse momento. Porque vocês sabem, né? O óbvio nunca teve uma guerra Ucrânia contra a Rússia, né? A Ucrânia era sempre um fantoche da OTAN ali, e a OTAN, diz de passagem, aos Estados Unidos. Então, Estados Unidos versus Rússia. Manter isso a ponto de permitir uma vitória da Ucrânia seria um custo político e econômico muito alto para o Trump. Ele tem outras prioridades. Acho que vai dar tempo da gente falar disso ao longo do vídeo. O pescoço mal cabe na roupa aqui, ó, ele escorre para fora. Vai escorrendo aqui o pescoço da perua zona laranja. Quando ele fala esse tipo de coisa, é o maior pesadelo que o mundo já viu concretizado, tendo um agente russo no cargo da presidência americana. Ele sabe que é impossível para o Volodymyr Zelensky... Ele é um agente russo, cara. Ele é um agente russo no cargo de presidência dos Estados Unidos. Pô, aí você se puxou, hein, Nando Moura? Você se puxou, hein, cara? Fazer uma eleição agora, porque o país está em guerra. Tanto a oposição quanto a situação entendem isso. Tanto direita e esquerda dentro da Ucrânia compreende. O que o Nando Moura não compreende é que antes disso, a esquerda na Ucrânia já tinha sido colocada na clandestinidade. E o mais engraçado, não que não tenha um monte de facho no timezinho do Putin, também tem. Mas eles não estão oficializados como eles estão no exército ucraniano, né, lá com o batalhão Azov e por aí vai. Então, os nazis fazem parte do governo do Zelensky, tá? Resumindo, é isso, tá? Esse é um discurso do Vladimir Putin, de dizer que o Zelensky é um ditador. Se ele tivesse que fazer eleições, ele teria que desmobilizar todo o exército ucraniano, sendo, claro, um presente para a Rússia, que invadiria e tomaria o país no dia seguinte, ou no mesmo dia. Mas mesmo assim, este cara... É que eles já invadiram, cara, já invadiram, entendeu? E, inclusive, agora a Ucrânia vai perder, sei lá, quase metade do seu território. Vomita essas coisas e ninguém denuncia. Né? Os conservadores e os liberais, paralisados em sua guerrinha de torcidas, em suas caixinhas ideológicas, não denunciam que isso aqui é o maior agente eurasiano que já se viu no cargo de poder absoluto, que é a presidência dos Estados Unidos. Ninguém denuncia absolutamente nada. E aqueles caras que tinham lá a fotinho da Ucrânia no perfil, vamos ucranizar e tudo mais, agora se tornam pró-Putin. Por que isso acontece? Isso é uma lavagem cerebral proporcionada por torcidas políticas. Eu vou te exemplificar agora. Você sabe o que é um metrônomo? Um metrônomo é um instrumento que os músicos usam para medir o tempo da música. Então, quando, por exemplo, eu faço isso daqui, ó, isso é um metrônomo, certo? E esses metrônomos, eles vão ser ativados... Isso é um estalar de dedos. No metrônomo é uma parada que dá o tempo da música. Então ele vai te dar um compasso, né? O metrônomo dá o compasso para você nem acelerar demais, nem reduzir, né, a velocidade. Porque a pessoa, às vezes, né, o músico ainda não está bem afinado, né? Por exemplo, o baterista que conduz a velocidade da música, ele pode acelerar ou pode reduzir, né, a velocidade, o que não é bom. Então, às vezes, o batera está ouvindo um metrônomo ali para não perder nunca o compasso. Se usa muito em gravação, justamente para ficar perfeitinho, né, para você seguir o metrônomo. A questão é, o que essa porra tem a ver com o Trump e com a Ucrânia, cacete? Saca? Isso é pra disfarçar o grande vazio que você é, Nando Moura. Você tem que dar um jeito de falar 8 minutos aí ou 10 para conseguir monetizar a porra do seu vídeo. Aí você mete a porra do metrônomo no meio. Vamos ver agora como é que você vai se virar pra essa porra aí, cara. Caralho. Em tempos diferentes. Vejam só. Foi ativado, 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 ativado. Cada um desses metrônomos, vejam só o que acontece aqui. Cada um desses metrônomos está contando o tempo em um tempo diferente. Todos estão dessincronizados. Isso é você.
Você pensa sobre a realidade diferente de qualquer outra pessoa, certo? Mas o que acontece então com esses metrônomos? Eles estão em cima de uma plataforma e de duas latinhas que se movimentarão, e um passará por esta plataforma, a energia de um passará por essa plataforma, pela latinha que se movimenta, e será transferida para o outro, a energia de movimento. Então olha, todos estão fora de sincronia. As latinhas começam a mexer, a plataforma começa a mexer. O que acontece com os metrônomos então? Presta atenção, olha só, uma mágica está acontecendo. Alguma coisa está... Olha isso. Deixa eu adivinhar. Ele vai dizer que todo mundo pensa igual depois, quer ver? Olha só. Vamos ver uma mágica acontecer. Porque é mágica, né, cara? É mágica. Todos eles começam a entrar em sincronia. Preste atenção. Esse aqui um pouco fora, mas logo ele não resistirá. Ele vai entrar em sincronia com os outros também a qualquer momento e pronto. Arthur do Pau, meu guinomio da liberdade. Não é lindo? Por que isso acontece? Cara, não dá, velho. Não dá, cara. Não dá. Isso é você que compreendia a realidade antes. Certo? Isso é a narrativa do grupo político. Não, o Trump está fazendo melhor. Puxa vida. O Nando Moura tá descobrindo o que é ideologia, hein, Nando Moura? Tá descobrindo o que é ideologia, hein, Nando Moura? Parabéns, hein, cara? Olha aí, é uma evolução, hein? Você usou o metrônomo para descobrir a ideologia. Parabéns, Nando Moura. Olha aí, hein? Que loucura, Filho, cara. O Trump quer acabar com as guerras e tudo mais. Você que pensava, pô, mas o cara tá ecoando aqui o discurso russo. Não. Você passa por isso daqui. É por isso que as felinas criam, por exemplo, o curso Engenheiro de Narrativas, não é verdade? Porque faz com que os seus militantes atuem como gado. A própria Arthur que diz que vai copiar o petismo e o bolsonarismo. É que ele tá numa luta eterna com o MBL, cara. Eu já disse, assim, ó, eu não gosto de subestimar o MBL, tá? Eles são muito ruins no que eles propõem, mas eles são muito bons em executar as coisas ruins que eles propõem, tá? Então eles sabem o que eles estão fazendo, né? Nós estávamos aqui antes, escolhendo uma coisa para reagir. A gente achou ali, sei lá, 15 canais do MBL, tudo tem audiência, os caras são bem estruturados. Sim, não é porque é um time que a gente tem que combater que nós não vamos conhecer o nosso inimigo. E o Nando Moura tá numa trip assim de... Porra, agora eu sou anti-MBL. Eu falo, né? São os felinos. Eu não sei, que eles machucaram o Nando Moura, cara. Machucaram o Nando Moura, né? O Nando Moura nessa de lobo solitário, né, cara? Assim, fica bastante flagrante pelo que ele tá lutando, né, galera? O Nando Moura tá lutando por ele mesmo, né? Isso tá bastante claro pra gente faz tempo já, né? Mas vamos lá, vamos ver se ele consegue voltar pra guerra da Ucrânia aqui, pra gente conseguir acrescentar alguma coisa, né? Agora ele tá no momento raivinha do MBL, que ele tá machucado com o MBL. A única coisa que dá certo no país é a massificação do pensamento. No país. Quando isso acontece, como aconteceu nos Estados Unidos com esse tal, com o Donald Trump, com a alt-right, né? Todos eles ficam massificados. E o seu pensamento crítico, né, divergente... Crítico. Olha aí, cara, falando em pensamento crítico. Será que o Nando Moura vai tornar-se um camarada? Será que a briga do Nando Moura com os MBLers vai trazer Nando Moura para o lado vermelho da força? Ele já está falando em pensamento crítico. Daqui a pouco ele já está começando a adotar uma ideologia crítica. E aí, então, ele começa a fazer a crítica do capitalismo. E aí, já começa a pensar na superação deste modelo baseado na exploração da força de trabalho. O que vocês acham, hein? O que vocês acham, turma? Nando Moura reconhecendo aqui o pensamento crítico. É anulado por forças Camarada, em movimento. Que entram em um primeiro momento em movimento junto com as vozes dissonantes e que depois as massificam através de narrativas criadas que você defenda sempre o líder ou o projeto de poder. O que interessa mais não é a realidade. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos, pelo amor de Deus. Você está vendo o presidente dos Estados Unidos ecoando com a própria boca dele o discurso de Vladimir Putin. É porque entendeu? É discurso, Nando Moura. Deixa eu te explicar uma coisa, cara. O que você vê no noticiário, seja na internet, nas revistas, telejornais, nos portais, é um discurso
que visa defender determinada ideologia, que é o que você percebeu ali sem perceber, tá? Que existe na sociedade uma força coercitiva emoldurando o pensamento. Essa ideologia, a ideologia dominante, é a ideologia da classe dominante, é a ideologia do capitalismo. Isso serve, entre outras coisas, para dar um verniz justificável para qualquer coisa que atenda aos interesses do capital. Então, da mesma maneira que eles construíram uma narrativa que você acreditou para justificar a guerra, agora eles mudaram, como quem troca de roupa. Porque é assim mesmo. Porque não é sobre soberania, sobre fronteiras, sobre liberdade, não é sobre isso, Nando Moura. Não é sobre isso que os Estados Unidos criou a confusão na Ucrânia, não é sobre isso que fez os russos invadir a Ucrânia e começar essa guerra, e não é por isso que o Trump agora decidiu que ia acabar com a guerra. Então ele vai comprar qualquer narrativa. Essa que o Putin está falando já serve. Porque o que interessa é o interesse por trás da narrativa, que é o interesse econômico. E agora o Trump fez um cálculo. Porra, tem $500 bilhão voando na mão dos ucranianos, que eles vão utilizar isso como moeda para espoliar, para fazer pilhagem da Ucrânia. Basicamente, sabe o que aconteceu na aventura que eles empreenderam na Ucrânia, utilizando o Zelensky de marionete? O Zelensky perdeu a Ucrânia. Ele perdeu o país dele. Os ucranianos foram transformados em uma colônia. Metade se perdeu para a Rússia, outra metade se perdeu para os Estados Unidos. Quer dizer, depois disso, sequer soberania ou qualquer resquício de soberania vai existir na Ucrânia. Para os Estados Unidos ficou bom, porque eles quebraram a Europa, alijaram a Alemanha, já está feito o serviço, já estão mais dependentes dos Estados Unidos economicamente, militarmente, politicamente. A Ucrânia, então, ficou esgualepada, devendo até a alma para as próximas 10 gerações para os Estados Unidos, perdeu território, perdeu autonomia, perdeu soberania, e os Estados Unidos é o grande credor de toda essa parada. Enquanto aquilo que a gente está dizendo desde o primeiro dia da invasão russa se concretizou, que é a Ucrânia não tem condições bélicas de vencer essa guerra. Resistiu até então porque toda a ação russa não tinha como objetivo produzir na região uma guerra total. Porque o argumento para convencer internamente a população russa, dentre outras coisas, também era defender os russos étnicos que estavam sendo massacrados dentro da Ucrânia. Então eles não podiam entrar lá matando todo mundo que eles encontrassem pelo caminho, por exemplo, como Israel faz na Palestina. Então a gente não teve o grande volume de atrocidades e crimes de guerra na Ucrânia que a gente tem na Palestina. E só por isso que a Ucrânia resistiu tanto tempo. E também, é claro, não menos importante, com as armas, com o financiamento da OTAN, dos Estados Unidos, dos países da Europa e tudo mais. Porque a Ucrânia mesmo não tem condições de enfrentar a Rússia, sei lá, nem por uma semana. Então aquilo que a gente está dizendo desde o início que ia acontecer, pasmem, aconteceu. Claro que se a Kamala tivesse vencido, a estratégia geopolítica de política externa deveria ser outra, e talvez nós não tivéssemos esse desfecho. Até porque os democratas estavam apostando numa guerra total, inclusive como solução para o problema econômico dos Estados Unidos. Os republicanos não. Os republicanos, tradicionalmente, não que eles desprezem a geopolítica no Oriente Médio, na Europa, na China, não é isso, longe disso. Mas eles focam na América para os americanos. Tá? Tem uma questão específica com o sionismo, que faz com que o interesse lá seja um pouco diferente, até pela influência sionista nos Estados Unidos, na política dos Estados Unidos, historicamente constituída e por aí vai. E tem a questão da guerra geopolítica com a China, que é o verdadeiro inimigo. Só que o Trump não está apostando numa guerra total.
O Trump está apostando em domesticar mais as suas áreas de influências mais tradicionais na América, manter a Europa subordinada, levantar barreiras para uma guerra comercial com a China, que ele acha que pode vencer. Ele está errado. Então, mais uma coisa aí para depois a gente também dizer, viu como a gente estava certo? Tá? O Trump não tem como ganhar da China. O Trump não tem como ganhar da China. Não dessa maneira. Né? Não dessa maneira. E é isso. Então, agora, pouco importa, gente, o que é a narrativa deles, porque a narrativa é apenas uma justificativa para ocultar os verdadeiros interesses econômicos. Esse é o ponto. E você continua. My president. Eu escrevi no meu Twitter o seguinte: Trump é um bandido e uma puta do Putin. É o maior agente eurasiano a chegar no poder dentro dos Estados Unidos. Ele pavimentará toda a ascensão russa e chinesa nos próximos anos. A única liberdade que lhe interessa é a do monopólio da mentira. Os conservadores, que deveriam se impor, que deveriam rejeitar aquilo que o Trump está fazendo, estão perdidos na guerra de torcidas, paralisados dentro dessas caixinhas ideológicas que eles deveriam rejeitar. Eles trocaram o ceticismo político pela fé na loucura. Aqueles que, depois de ler inúmeros livros teóricos sobre como a Rússia transforma e conquista seus peões no Ocidente, simplesmente não conseguem enxergar na prática quando isso acontece. Lê uma porrada de livro, Yom Mihai Pacepa, desinformação, lê uma porrada, o diabo na história. Quando acontece na prática, Donald Trump vira um capacho do Kremlin, repercutindo discursos do Putin. É engraçado que a gente vê como essa galera é incapaz de fazer qualquer tipo de análise, né? Porque quem não consegue compreender a realidade não analisa a realidade. Então, assim, ele não faz uma descrição que preste do que está acontecendo. Ele não consegue relacionar os atores centrais e os seus interesses econômicos, políticos. Ele não consegue estabelecer possibilidades a partir da materialidade posta e da dialética envolvida entre os agentes do processo que ele está buscando analisar. Vejam como o materialismo histórico e dialético é poderoso. Veja, ele escreveu esta merda, galera. Ele tá lendo um post dele mesmo com meia dúzia de linhas que não dizem porra nenhuma. Ele tá tendo o trabalho de ler esta merda. Porra, Nando Moura, faz o seguinte então para disfarçar. Pergunta alguma coisa em relação ao que você quer falar pra porra do ChatGPT. E aí lê a resposta da inteligência artificial. Vai ficar menos merda do que essa porra que você tá lendo, caralho. Saca? Vou tomar no cu, mano. Não tem como ter paciência, cara. Não consegue perceber. Não consegue entender. Mesmo vendo o presidente americano ecoando exatamente o mesmo discurso do assassino russo. Assim como o Bolsonaro foi o sonho mais perfeito do PT e do Supremo Tribunal Federal no Brasil, porque ninguém deu mais poder para o PT e ninguém deu mais poder para o Supremo Tribunal Federal que Jair Bolsonaro. Trump será o maior beneficiador do projeto eurasiano de dominação global. A China se beneficiará infinitamente do isolamento e das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Eu ouvia bem? Eu ouvi um amém aí, turma? Vamos lá, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos assinar embaixo. Tem que debochar, galera. Vocês me desculpem, galera. O que eu vou comentar? Tem que debochar, galera. Tem que debochar. Não tem outra coisa pra fazer. Ao resto do mundo. Isso não vai frear o avanço cultural e comercial chinês. Pelo contrário, vai acelerar. Vai acelerar. A Rússia vai conquistar sua vitória na Ucrânia. Que absurdo. Donald Trump chama lá para negociar a paz sem a Europa estar incluída e sem a Ucrânia. Por que será? Por quê? Olha só, isso é muito didático. Isso é muito. Por que o Trump cagou pro Macron, pro Zelensky? Porque o Trump, ele, né, é pragmático. Ele chamou os verdadeiros envolvidos no processo. Por que ele vai chamar a marionete do Zelensky? O Zelensky tinha uma função, Nando Moura. Entendeu? Bobo da corte e marionete. Ele já cumpriu a função dele. Qual era a função do Zelensky? Entregar o país dele. Perder o país dele.
Pronto, ele já conseguiu. Se ele não for burro, ele fica quieto, tenta não ser julgado num tribunal que o leve à morte, pega o dinheiro que ele botou no bolso, que o que mais tem é escândalo de corrupção na gestão Zelensky, inclusive com a grana que eles ganharam para a guerra. Então ele que pegue os milhões que ele deve ter botado no bolso, suma do mapa, fique bem quieto e se dê por satisfeito. Ele perdeu o país dele. Essa era a função dele. Tchau e bênção. Mesma coisa Macron. Tipo assim, quem é Macron na fila do pão nessa discussão? Nunca foi sobre a Europa. A Europa sequer tem soberania. Tá começando a cair essa ficha na Europa. A coisa tá fervendo por lá. Porque essas lideranças, tá? Bunda moles da Europa, servindo de capacho para os interesses dos Estados Unidos, é lógico que isso vai produzir uma reação. Sabe, o que o Macron vai ter para oferecer nesse debate a não se atrapalhar? Os envolvidos são os responsáveis pelo conflito, Estados Unidos e Rússia. E a China por quê? Porque a guerra dos Estados Unidos, na verdade, não é contra a Rússia, é contra a China. E o que o Trump está fazendo é tentar dissuadir a formatação dessa coalizão entre Rússia e China, porque essa coalizão sequer era uma coalizão natural. O que aproximou a Rússia da China foi a postura da OTAN durante o governo democrata, que não deu alternativa para o Kremlin a não ser buscar uma aliança política, militar, econômica com os chineses. O que o Trump está tentando fazer? Como o inimigo dele é a China, ele quer desmontar essa aliança, colaborando com os interesses do Putin naquilo que é a guerra da Ucrânia. Uma vez que o interesse dos Estados Unidos na região já está garantido. Então, que porra que o Macron tem que falar lá? Que porra que o Zelensky tem que falar lá? Não, os envolvidos são aqueles que têm força política para tomar a decisão sobre o que vai ser feito com aquilo lá. E a força, o poder político, ele não é espiritual, ele é material. Ele está se impondo agora. Então o Macron pode espernear, o Lula pode falar, entendeu? O Zelensky pode chorar, foda-se, não vai acontecer nada. Porque quem manda na parada é quem assina o cheque. É quem tem o canhão para explodir a porra da bomba. É quem está envolvido na disputa. Não é o Macron, não é o Lula, muito menos o bobo da corte do Zelensky. Na mesa de negociação. A Rússia vai conquistar sua vitória na Ucrânia, se reagrupar, sair fortalecida e depois vai continuar expandindo o território à força, sem qualquer punição, exatamente como Hitler fez antes de 39. A história está se repetindo diante dos nossos olhos e você não consegue enxergar porque você está dentro de uma caixinha política. Não estou falando com os irmãos de batalha aqui do canal que já enxergam isso há muito tempo. Estou falando você aqui que é, sei lá, felina, petista. Eles estão comparando, eu já vi a direita fazendo isso, comparando com aquilo que na história a gente chama de política de agressão e apaziguamento, que antecede a Segunda Guerra, quando a Alemanha já estava proibida de fazer uma série de ações militares, mesmo assim invade, entre outros, os Sudetos. E aí então, né, veio a política de apaziguamento, a política de agressão alemã com a política inglesa, francesa, de apaziguamento, dizendo, não. Mas era diferente, tá, galera? Porque ali a gente tem que entender uma coisinha, que os liberais fazem questão de negar. Havia um entendimento que a Alemanha atacaria a União Soviética. Que aquela preparação toda ali era para atacar a União Soviética. A Alemanha tinha muitos tratados, o mais famoso de Munique, com o Ocidente, que dava a entender isso, além do discurso anticomunista perene do Partido Nazista. Por isso a genialidade do pacto Molotov-Ribbentrop, que fez com que o ataque fosse para o outro lado e desse tempo para a União Soviética se preparar para enfrentar a Alemanha e derrotar a Alemanha, como de fato derrotou. Sem isso, a gente não sabe o que queria acontecer. A gente sabe que com isso, a gente teve esse resultado. Bolsonaro, sei lá, está aqui no canal voando como uma varejeira. Tudo isso enfraquecendo, humilhando
e cuspindo em aliados históricos dos Estados Unidos, porque é isso que ele está fazendo. Não, nós vamos anexar o Canadá, nós vamos pegar o canal do Panamá, foda-se a porra toda, vai tomar... Meu irmão, isso não... É absurdo o que está acontecendo. Nando, isso é a estratégia dele, Nando, tá? Então ele joga um monte de coisa, um monte de titica no ventilador, tá? Depois disso, 10% se concretiza. Isso serve para despistar, isso serve para flodar o feed dos jornais, tá? E manter o gado ruminante pastando com um capim à vontade. É uma estratégia de comunicação política. Tá? Até hoje os mercados estão se adaptando a essa estratégia do Trump. Então nem tudo que ele fala, ele não vai fazer nada com o Canadá. Não vai fazer nada com o Canadá, tá? Não vai fazer nada com o Canadá. Provavelmente também não vai fazer nada com a Groenlândia. Não vai fazer nada com o México, além do que ele já está fazendo. Tá? Agora com a China ele vai fazer. Em relação à Europa ele vai fazer. Então assim, ele joga um monte de merda, depois mais da metade não era nada, era só fogo de palha. E essa é a estratégia de comunicação política do Trump. Nós estamos presenciando o fim de uma era. E as varejeiras, como sempre, aplaudem a própria sentença de morte. Mas é triste, viu, Nando? Você falou 9 minutos aqui, cara. E a sua opinião sobre o assunto dá para ter sido dada em 30 segundos. Porque era aquele seu tweet lá, tá? Isso mostra como a audiência, esse vídeo tem 4 dias, 170 mil visualizações. Isso mostra como a audiência não tem nada a ver com qualidade do que está sendo dito. É isso que está acontecendo. Você não consegue despertar. Quem fala a verdade é humilhado. Por quê? Porque um metrônomo que entre em dissincronia nesta brincadeira aqui não pode estar dentro da plataforma. Precisa ser cuspido fora. É assim que as torcidas funcionam. Pois muito bem, menos um dia para todos nós. Se esse vídeo foi importante para você, tá bom. Verifique agora mesmo a sua inscrição. Cara, é incrível. Incrível como é um grande vazio, cara. Vazio de análise, de substância. Não tem nada, é um vídeo vazio. Mas eu acho que eu consegui dizer algumas coisinhas aqui que eu queria dizer sobre esse assunto com o gancho do estrônico Nando Moura, que tá brigando com os MBLers. Tá bom? Agora sim, se você chegou até aqui, dá moral pra nós, com o teu like, com o teu comentário, ajuda na manutenção do canal, tá? O canal tá melhorando, a gente tá fazendo um monte de investimento aqui, então a gente precisa do apoio de vocês. Beleza, galera? Era isso, falou, valeu, tchau, tchau e até a próxima.